sutil a luz divina, com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá. Olá, meus irmãos. Eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá, e hoje nós vamos falar um assunto que muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas me questionam, e a pergunta fica aí no ar, né? A Umbanda tem uma escritura sagrada? Se tem, aonde eu vou encontrar esta escritura sagrada? Se tem, aonde eu vou encontrar e qual o preço? É caro? E aí, será que é caro? Eu consigo comprar isso em qualquer lugar? Eu consigo parcelar esse pagamento, se for caro? Pois é, sim, a Umbanda tem sim, tem uma escritura sagrada e obrigatoriamente é vendido parcelado, tá? Não é vendido à vista não, é vendido parcelado. A escritura sagrada da Umbanda. Muitas são as escrituras que existem no nosso plano terreno. Nós temos a Bíblia Católica, que foi traduzida em mais de 400 idiomas. Olha que coisa maravilhosa! 400 idiomas. Nós temos o Torá dos judeus. Parece um pergaminho, ele se abre, grande, bonito, sabe? Toda escrita em hebraico, algumas palavras em aramaico. Depois nós temos o Alcorão, outro livro, outra escritura sagrada, né? Alcorão, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é revelada pelo profeta Maomé através do anjo Gabriel. Ai, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Os seus versos do Alcorão trazem como principal ponto a orientação da conduta moral islâmica, a fé islâmica. E a Umbanda? Como fica a nossa Umbanda? Como fica a escritura sagrada da Umbanda? Aonde está essa escritura? Aonde estão escritos estes verbetes? Aonde estão escritos essas orientações? Quais são as orientações? Quais são as condutas morais? As condutas de fé da Umbanda? Que livro sagrado é esse que eu procuro, mas muitas vezes eu não encontro? Para responder estas e muitas outras perguntas que pairam em nossas mentes, temos que nos concentrar nos pilares da Umbanda. Nos mandamentos, aqueles que sustentam a Umbanda e tornam a nossa religião única, porém, com inúmeras diferenças e diversidades ritualísticas. Se a Umbanda
tem pilares que a sustentam. Por que há diferença entre terreiros? Por que há diferença entre um terreiro e o outro? Por que há diferenças de rituais? Essa escritura não mostra para a gente por que é que existe esta diferença? Sim, ela existe. E ela mostra por que existem essas diferenças. Sempre procurou-se uma padronização da religião, uma padronização da Umbanda, uma forma de seguir regras igualitárias. Muitas conferências foram feitas, mas não se chegou a nenhum consenso, por conta das diferenças ritualísticas da Umbanda. Nós vamos responder todos esses questionamentos de uma forma um tanto mais simples, uma forma mais objetiva. A Umbanda tem o seu escrito sagrado, sim. Tem o seu livro sagrado. Olha que lindo! Nós temos o nosso livro sagrado. A Umbanda tem os seus mandamentos. A Umbanda tem os seus fundamentos. Eles estão inscritos. Olha, eles foram traduzidos em mais de 7.000 idiomas. Isso mesmo, meus irmãos, em mais de 7.000 idiomas. A Umbanda, uma religião brasileira que tem o seu livro sagrado transcrito em 7.000 idiomas diferentes. Ele está escrito de uma forma tão visível, que muitas vezes os nossos olhos não são capazes de enxergar. Nossa querida Umbanda é uma religião totalmente ecológica, focado na ecologia. Ela traz como sua marca primordial as forças da natureza. As forças que a natureza nos presenteia. Então, para entender o que está escrito em nosso livro sagrado, basta nós olharmos para o sol. Lá está escrito. Lá tem a escritura sagrada. Ou não precisa olhar para o sol. Basta você olhar para a chuva. Lá também está o escrito sagrado. Basta olhar para as nuvens, para as neves, para os ventos, para as montanhas, para as pedreiras, para as cachoeiras. Basta olhar para o mar. Basta olhar para a terra, para o barro. Basta olhar para você, meu irmão. Você, em seu coração, em suas atitudes, está escrito a escritura sagrada da Umbanda. Imagine como seria o seu mundo sem o equilíbrio destas forças da natureza. Será que o sol ou as águas, sem eles, você teria este alimento para seu sustento próprio e de sua prole, de seus filhos? E sem o oxigênio? Sem o oxigênio produzido pelas plantas, você teria como respirar? Acho que não. Acho que não. Sabe os ventos? Os ventos de Oiá,
são os ventos que espalham de forma igualitária os nutrientes da terra, conduzindo os pássaros que carregam em seu bico as sementes que irão germinar. Ou mesmo os pequenos insetos que carregam em seu pequeno corpo, carregam em suas asas o pólen. O pólen que vai fecundar. O pólen responsável pela fecundação de uma nova planta, uma nova flor, uma nova árvore, que nos darão frutos, que nos darão beleza, que nos darão oxigênio. Então, a nossa religião carrega consigo a maior das escrituras. A nossa religião carrega consigo o grande livro intitulado Natureza. É a natureza o nosso livro sagrado. Este grande livro sagrado é adquirido por todos nós, a cada dia, a cada ação. Este livro, ele é adquirido diariamente a cada descarte de lixo, a cada uso dos alimentos, a cada economia, a cada inflar de nossos pulmões. Ali está escrito o grande livro da Umbanda. E qual o preço? Qual o preço que nós vamos pagar por este livro? Este preço conhecemos muito bem. Observe as mudanças climáticas que estamos passando. Observem só as catástrofes que estão nos acompanhando dia a dia, nos trazendo morte em massa. Morte em famílias inteiras. É esse o preço que nós estamos pagando. Este é o preço que nós pagamos pelo desrespeito, pelo desprezo, pela maior riqueza que temos. Esta ação do homem em prol da ganância do dinheiro coloca em prova, coloca em declínio a própria subsistência do homem. Meus irmãos, a maior riqueza que nós temos é a natureza. Sendo assim, pagamos muitas vezes com nossas próprias vidas. E eu vou além disso. Não é só com as nossas próprias vidas, não. Com as vidas futuras de nossos filhos. Cuidar da natureza é cuidar de quem amamos verdadeiramente. E se não o fizermos, veremos nossa derrota como homem. Veremos o nosso fracasso como pais. Veremos as desesperanças de nossos filhos. O que estamos produzindo hoje? O que nossos filhos vão colher amanhã? Aonde nossos filhos vão morar? O que eles vão respirar? O que eles vão comer? Então, nós temos que respeitar a nossa Bíblia Sagrada, o nosso Torá Sagrado. Nós temos que respeitar o nosso Alcorão Sagrado. Nós temos que respeitar a nossa natureza. E para saber se você está sendo condizente com as regras da Umbanda,
Basta olhar para o seu interior e perguntar. Assim, fácil, simples. Meus atos vão prejudicar a natureza? Se a sua resposta for sim, não o faça. Você está danificando a sua vida, a dos seus filhos. Mas se sua resposta for não, você não está prejudicando a natureza, pode e deve ser feito. Não estará atrapalhando a vida e a evolução de qualquer ser. Mas a Umbanda tem os seus fundamentos, tem suas regras, as suas condutas, que nós chamamos de pilares que sustentam uma casa de axé, pilares que sustentam uma casa de Umbanda. Mas aonde estão esses pilares? Vamos conhecer alguns fatos históricos antes de nós entendermos este fundamento da Umbanda. A Umbanda teve início antes de 1908. Neste ano, 1908, ela passou a ser intitulada Umbanda. Recebeu este nome e no dia 15 de novembro de 1908, sob a orientação do caboclo das 7 encruzilhadas, ela passou a se chamar Umbanda. Antes deste ano, já existiam movimentos semelhantes à nossa querida e amada Umbanda. Como, por exemplo, a Macumba Carioca, a Cabula, os Ilês de Candomblé, a Quimbanda, os grupos ligados ao espiritismo europeu, os kardecistas. E estes grupos kardecistas, assim como a Umbanda, trazem a passagem de eguns, espíritos de humanos desencarnados para fazer as suas mensagens, trazer até nós as suas mensagens. Sejam elas ensinamentos, orientações ou pedidos de ajuda. O movimento kardecista passa, então, a questionar o processo mediúnico estudado e trabalhado por eles. Porque ali, só espírito de outra categoria. Médicos, europeus, padres, pretos velhos? Não, isso não. Caboclo? Não, isso também não. Exu não, em hipótese alguma. E hoje, nós vemos que muitas casas de irmãos kardecistas concluem o seu trabalho e abrem espaço ou são agraciados com entidades da nossa Umbanda. Então, em uma sessão mediúnica, o médium Zélio Fernandino de Moraes passa a incorporar o caboclo das 7 encruzilhadas, que inicia uma série de diretrizes, criando assim o nome Umbanda. E traz uma certa diferença de rituais, dando aos grupos heterogêneos que antecederam, como a Macumba Carioca, o Candomblé, o Kardecismo, entre outros grupos religiosos, uma miscigenação, uma mistura, uma união que permeia todas as religiões que nós vimos. Então a Umbanda vem e passa por dentro de todas essas religiões. Não passa por superioridade, não é isso. Ela adentra, ela pega, ela une o kardecismo, o catolicismo. Ela une a Macumba Carioca,
ela une o candomblé. E a mistura de todas essas religiões nascem a nossa querida Umbanda. A partir do século XX, o movimento umbandista foi crescendo e com eles as diferenças dos diversos terreiros, e essas diferenças advêm de acordo com o conhecimento herdado de cada sacerdote, de suas religiões anteriores, e assim a Umbanda cresceu e se espalhou, não só pelo Brasil, mas por todos os locais do mundo, mantendo as suas diferenças ritualísticas. Então a Umbanda tem diferença entre um terreiro e outro? Tem, apenas as diferenças de rituais, diferenças ritualísticas, pois os pilares que sustentam a nossa linda religião serão sempre os mesmos. Não importa em qual terreiro. Se é um terreiro de Umbanda, ele tem que respeitar esses pilares. Durante esses 115 anos que se passaram aí, né, do surgimento da nossa Umbanda, houveram inúmeros congressos, reuniões, debates, onde discutiram os pontos e foram acordados alguns pontos. E foi criado então o fundamento da nossa Umbanda. Vamos conhecer então estes pilares, estes fundamentos da Umbanda. Umbanda é fé. Se você não tiver fé no seu terreiro, na sua Umbanda, você vai procurar outro terreiro. Você vai procurar outra Umbanda. E você vai colocar em prova a sua mediunidade. Então, Umbanda é fé. Tenha fé. Umbanda. 2. Umbanda é amor. Você já parou e olhou para o seu semelhante e disse para ele que o ama? Você já sentiu isso? Você já deu um abraço no seu filho hoje? Na sua esposa? Cadê o amor? Umbanda é amor. E é amor não só pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. É amar o irmão, filho de Deus como você, filho de Olorum. É fazer o bem sem olhar a quem. Isto é um dos pilares da Umbanda. Não é fácil. Fácil é amar o meu amigo. Vá amar seu inimigo. A Umbanda não disse que você tem que amar o seu amigo. Disse que ela é amor. Não importa quem seja. Se fosse fácil, seria para todo mundo. Mas como não é, são só para os especiais, para os umbandistas. 3. Umbanda é caridade. Nós temos que praticar a caridade, e a primeira caridade que nós temos que praticar é conosco mesmo, nos aceitando, nos amando, nos olhando, nos enxergando, vendo quanto nós somos capazes de produzirmos pensamentos positivos, de produzirmos amor, de curar através das palavras, da gratidão, curar através da prece. Mas não é curar o outro, não. É se curar primeiro. Se descontaminar. Aí sim, estender as suas mãos e curar o seu irmão. E isso você só vai fazer, esta caridade, se você tiver os dois anteriores, amor e fé. 4. A Umbanda é humildade. A partir do momento que o cidadão passa a achar que ele é o alecrim dourado, ele perde o mandamento da sua Umbanda.
A partir do momento que o dirigente de uma casa, que uma casa se sobrepõe a outra religião, a outra casa, a outro ilê, ele se torna o alecrim dourado. Consequentemente, ele não vai mais trabalhar a caridade, porque ele já perdeu o amor, já perdeu a fé. 5. A Umbanda é o respeito. Não há sacrifício animal. Há respeito com o ser humano. Há respeito com os animais, com a natureza. 6. A Umbanda não pactua com nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de desrespeito à liberdade religiosa. Não existe religiões ruins. Existem dirigentes de religiões ruins. O homem é ruim, a religião não. A Umbanda não compactua com desrespeito de liberdade religiosa, desrespeito à liberdade sexual, desrespeito à liberdade racial, desrespeito à liberdade de opinião de qualquer pessoa. Nós não somos o detentor do saber. Quem somos nós? Nós somos aprendizes, sempre aprendizes. O único, onipotente, o único proprietário de todo saber foi crucificado. Que dera a nós, mortais, no mundo de prova e expiação. Então, temos que entender que nós estamos aqui para ouvir e respeitar a opinião de todos. Não quer dizer que nós devemos acatar, não. Não, nós temos que ter a nossa opinião. Mas nós temos que ter o direito de respeitar e ouvir a do outro, assim como o outro tem que ter o respeito de ouvir a sua opinião. 7. A Umbanda só pratica o bem. A Umbanda não cobra por qualquer atendimento mediúnico. Sendo assim, esses pilares sustentam todos os templos. Esses pilares sustentam todos os terreiros, todas as tendas que carregam a bandeira da Umbanda. Todo terreiro tem que respeitar estes pilares, estas regras. Independente da religião, da origem religiosa, a formação sacerdotal do fundador de um terreiro, os pilares têm que ser seguidos. Mas a ritualística muda. Esses pilares não podem, não devem, e nós, dirigentes de terreiros, temos que mostrar aos nossos filhos no santo, assim dito, temos que proclamar este pilar de forma igualitária. Nenhum terreiro pode sair fora desses 7 pilares. Pode ignorar estes 7 pilares. Se o seu terreiro, meu irmão, está dentro destes padrões, ele é Umbanda. Ele é Umbanda. Sabe por quê? Porque você é mais um nessa banda. Por isso que você é Umbanda. Cada sacerdote constrói o seu terreiro de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua fé. Os terreiros
podem ser diferentes na forma litúrgica, na forma da ritualística, mas é por conta da formação sacerdotal. Mas todos devem estar apoiados no mesmo pilar. Se esses pilares forem quebrados, não forem seguidos ou mesmo ignorados por um determinado terreiro, ele deixará de ser umbanda? Não vai deixar não. Ué, mas ele quebrou as regras. Não, mas não vai deixar de ser umbanda. Ele vai continuar sendo umbanda. Vai sim. Ele continuará sendo umbanda, mas se tornará desacreditado, se tornará evitado, acarretando até o fechamento do terreiro, apagando a luz que um dia foi acesa, descendo mais uma estrela que foi colocada no céu. Imagine um terreiro sem fé. Não tem vínculo religioso com nada. Um terreiro que não tem fé não consegue repassar aquilo que não tem. E o nosso trabalho é passar esta fé, fazer com que os nossos agregados, aqueles convidados assistidos, tenham fé. Mas o terreiro que não tem fé, como é que ele vai passar fé para os seus seguidores? Não dá. Não tem como fazer. Um terreiro sem amor, imagina só, um terreiro sem amor, ele vai trazer discórdia, desavença entre todos os membros, por falta de amor. Um terreiro que não pratica caridade, que cobra pelas suas consultas mediúnicas, é abandonado pelos espíritos de luz, porque os espíritos de luz não nos cobram um centavo para estar conosco, só nos cobram ser retilíneos moralmente, só nos cobram que nós possamos aprender a evoluir, mas ele não cobra um centavo de nós. Então, ele certamente vai abandonar aquela casa, aquele terreiro, que vai ficar à mercê de espíritos brincalhões, zombeteiros, verdadeiros quiumbas, vampirizadores, aproveitadores da fé do homem. Um terreiro sem regra, sem direcionamento, onde qualquer pessoa faz o que quiser, qualquer um fala o que quiser, qualquer um chega e sai a hora que quiser, qualquer um vem com a roupa que quiser. Este terreiro não consegue o respeito da sociedade. Um terreiro tem que ter regra. Nós temos que ter regras, sim. Senão, cadê o respeito que ele vai proclamar? Não vai proclamar respeito nenhum. E ele vai adquirir desrespeito com a sociedade. Um terreiro que se sobrepõe à vaidade à frente de todos os trabalhos, um terreiro que se acha o alecrim dourado, coitado. Por mais bonito que ele apareça, que ele aparente, um dia o alecrim dourado murcha. O alecrim dourado vai murchar. Então, todos nós estamos aqui, meus irmãos, para aprender. Sábado agora é dia de Preto Velho. Vamos nos basear nos nossos pretinhos anciões.
Olha o símbolo de amor, de caridade, de humildade. Muitos terreiros têm até uma soberba e nem preto velho querem mais receber. Olha que judiação. Perdendo a oportunidade do conhecimento de um preto velho. Você já deu um abraço num preto velho? Aquele senhorzinho ancião, franzininho, com a sua cachimbinha, seu chapeuzinho, sentado muitas vezes num banquinho, num toco, te dá um abraço caloroso, te acolhe, te une. No nosso encontro passado, nós falamos ali da tríade da Umbanda e falamos muito dos nossos amados pretos velhos. Eles representam a nossa Umbanda. Eles não têm vaidade, assim como os dirigentes, assim como os integrantes, assim como um terreiro também tem que ser. Um terreiro que sacrifica animais. Vocês acham que é bem visto pela sociedade? Pela crueldade nesta prática? Um terreiro que desrespeita as pessoas é evitado por aqueles que buscam um lugar de conforto. Ninguém vai no terreiro, porque não, tinha que ir na balada hoje, mas prefiro ir lá no terreiro, porque o terreiro é mais gostoso, o terreiro é melhor. Não. Todo mundo que vai no terreiro é porque precisa. Ninguém vai no terreiro porque acha bonito, não. O camarada vai no terreiro porque ele está precisando. Então, se ele precisa ser recebido, ele precisa se sentir confortável. Como é que ele vai se sentir confortável em um lugar onde ele é desrespeitado? E isso vem muito em encontro conosco. Você já respeitou o seu irmão de Umbanda hoje? Você já respeitou o seu irmão que não é da Umbanda hoje? Você já se respeitou? Você respeitou a sua entidade? Você já rezou por ela hoje? Ou melhor, você já rezou por você, pedindo para ela te amparar? Um terreiro que não tem respeito não vai para frente. Não vai para frente. Um terreiro que destrói, emporcalha a natureza, é evitado por aqueles seguidores que não querem vincular o seu nome com os problemas ecológicos. Um terreiro que emporcalha, que suja a natureza, ele está sujando a sua própria escritura sagrada. E se é sacro, se é sagrado, como é que eu vou emporcalhar? Como é que eu vou sujar? Um terreiro que discrimina raça, discrimina credo, sexo, opinião social, é fadado a processos judiciais e, consequentemente, e certamente, terá suas portas fechadas, seus trabalhos encerrados. Um terreiro sem humildade afasta os trabalhadores que buscam carregar a bandeira branca de Oxalá. Os seus pilares de base, os seus pilares de sustento da Umbanda têm que ser respeitados. E se eles forem respeitados, seguidos, tudo que se construir acima desses pilares passa a ser de uma riqueza, com rituais lindos, com trabalhos emocionantes, cheio de magia, cheio de encanto, cheio de beleza, transformando nós, seres humanos,
em seres divinos, seres que vêm da divindade, seres que vêm de Olorum. Os seres divinos que sabem e entendem que todas as forças de energia de Deus estão ao alcance e à disposição de todos nós. A luz, o sol, a água, o vento, o cheiro, o aroma. Já sentiram o cheiro da chuva quando ela cai na terra, molhando a terra? Aquele perfume, aquele aroma. E as pessoas falam: nossa, estou sentindo um cheiro de terra molhada. Olha que lindo. Inconfundível. É inconfundível. A diferença de rituais, seja lá os pontos cantados, posições físicas de cada membro, tem casas que separam homens de um lado, mulheres do outro, casas que misturam, casas que criança tem determinado dia. Tem casas que acolhem os pets, os animais irracionais. Durante a ingira, os membros vão e levam seu cachorro, seu gato, seu passarinho. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Mas essas formações, essas diferenças, acontecem por conta da formação do sacerdote. Acontece não só pela formação sacerdotal, mas pela fé que ele professa. Cada dirigente tem a sua. Então, estas diferenças, sim, acontecem, mas sustentadas sempre pelos pilares sacros da Umbanda. A beleza da riqueza da nossa Umbanda está presente nesses pontos que cada um consegue interpretar de sua maneira e trazem a si os símbolos umbandistas, apoiados de uma forma horizontal, sempre horizontal, sobre os pilares da Umbanda. Então, tudo aquilo que se constrói em cima é duradouro, é bonito, é gostoso, é suave, é sutil. Mas se não houver os pilares solidificados, isso vem à ruína. É aí que está a diferença da nossa Umbanda. Na verdadeira Umbanda, como há diferenças entre terreiros, podemos até dizer que cada uma prática é uma Umbanda diferente da outra. Mas na realidade, a Umbanda, ela é feita por várias Umbandas que se unem, se solidificam, que ficam mais fortes, mais resistentes, que se firmam como nossa Umbanda. A verdadeira Umbanda é aquela que respeita os pilares desta religião tão linda e que os rituais que são seguidos são apenas uma produção de acordo com a fé e a formação de cada sacerdote, de cada dirigente. E aí está a verdadeira Umbanda, com regras, hierarquia, respeito, mais simples. Uma Umbanda pura, sem preconceito e totalmente gratuita. Não há terreiro de Umbanda melhor ou pior. O que há é a sua fé. A sua fé
é melhor ou pior. Os terreiros são iguais. Mas a sua fé, sim, você coloca à prova. Você coloca em xeque. Não o terreiro. Todo terreiro de Umbanda é pautado em uma fé. A escolha de um terreiro ou de outro vem por afinidades, por respeito às diferenças que ocorrem. Mas essas diferenças são construídas sempre sobre os pilares da Umbanda. Muitas vezes nós vamos a uma casa de axé, nós somos convidados para ir numa casa de axé e aí você não se sente bem lá. Ah, mas ela respeita os pilares. Sim, mas não houve afinidade. Você não está na mesma sintonia da casa. Então você sim, deve deixar aquela casa e deve ir para outra. Se você não está em sintonia com a casa. Ou procurar uma terceira casa. Mas aquilo que está construído naquele terreiro, se tiver dentro dos pilares, é Umbanda. O que mudou foi só a ritualística. Os pilares são os mesmos. Você vai para uma outra casa, onde você vai se sentir mais afim. E isso aconteceu comigo. E aconteceu com muitos de vocês que estão me assistindo agora. Deixou de ir em uma casa para ir para outra por uma questão de afinidade ritualística. Mas as bases são sempre as mesmas. As bases que sustentam são sempre a mesma. A Bíblia que se lê é sempre a mesma. As escrituras sagradas são sempre as mesmas. O que muda é apenas o que está da base para cima. A base continua firme e forte. As variações, no caso dos sacramentos, por exemplo, no caso dos sacramentos, como os rituais de batismo, de casamento, cerimônias, né, religiosas, seguem um determinado padrão, né, de trabalho, na realidade uma sequência de trabalhos espirituais na sua formação, na sua abertura, né? Um trabalho normal, por exemplo, tem lá a sua ritualística, todos os terreiros têm, né? A formação das pessoas, posição que elas ficam, a abertura, as saudações aos guias, aos orixás, enfim, o atendimento espiritual, depois da engira, ou em alguns casos mais jovens chamam de gira e não de engira. Eu, como sou da época antiga, ainda chamo de engira, né? Depois, no término da engira, nós temos lá o fechamento, a despedida, que pode seguir mais ou menos um padrão estabelecido pela maioria dos terreiros, por uma questão de afinidade. Mas você vai encontrar pontos diferentes, formas de saudação diferente, forma de se comportar diferente, forma de bater a cabeça diferente, mas todos batem cabeça, né? Todos fazem abertura, todos fazem encerramento, todos fecham em gira. Os casamentos, por exemplo, eles têm que seguir uma regra, para que ela possa ter efeito legal, de acordo com a legislação. Se você tem, meu irmão, uma casa aberta regularmente, uma casa que tenha toda a sua documentação, você pode, com a graça de Oxalá, de Olorum, realizar um dos sacramentos, que é o casamento, e ele vai ter valor jurídico. Você pode fazer o casamento com valor jurídico. Depois, os casados levam só a certidão e registram em cartório
e eles estão casados. Olha que coisa bonita. A Umbanda também pode. A Umbanda também o faz. Então, para que isso seja possível, nós temos que seguir algumas determinações, algumas regras, inclusive impostas até por legislação. As variações, as diferenças nos rituais não invalidam em hipótese alguma a Umbanda praticada. O que importa é a união dos membros desta Umbanda para que seja carregada a bandeira de Oxalá e a Umbanda seja difundida e respeitada. As várias e todas Umbandas constituídas sobre os mesmos pilares umbandistas, formando uma verdadeira obra de arte que retrata Aruanda, um local rico, um local belo, com construções diferentes, mas em pilares estáveis e fortes. Meu irmão, se você não se encaixar em algumas destas regras, se você não se encaixar nesses pilares, se você não se enxergou ou não é capaz de seguir as regras estabelecidas, está na hora de repensar. Está em tempo. Repense se realmente você quer ter o seu nome agregado à Umbanda. Ser umbandista vai além do branco da paz. Ser umbandista tem que levar a paz em seu coração. Levar os fundamentos para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Esses mesmos fundamentos que nós vimos na Umbanda, você tem que levar para o seu dia a dia. Fé, amor, caridade, humildade, tolerância. Divulgar o amor. Semear a paz. Tornar-se hoje, tornar-se agora melhor do que você foi ontem. Ser umbandista é enxergar, é vivenciar esta beleza de fé e de luz. É ser mais um na banda. É ser Umbanda. Sabe por quê? Porque Umbanda, a nossa Umbanda, sim, a nossa Umbanda tem fundamento. Fiquem todos na paz de Oxalá. Nos vemos na próxima semana em mais um vídeo. Que Oxalá nos abençoe. Axé.